Graça e paz, irmãos, bom dia. Que bom que você está recebendo essa mensagem, porque esse é o nosso bom dia com paz. Eu tenho uma palavra de Deus para você, irmãos, essa semana. Eu tenho uma palavra de Deus, irmãos, e se encontra no livro de Lucas, capítulo 5, verso 1. Diz assim: E aconteceu que, num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré. E a multidão o espremia de todos os lados, para ouvir a palavra de Deus. E ele observou junto à beira do lago 2 barcos, e deixou-os ali pelos pescadores, que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar suas redes. Glória a Deus, irmãos. A palavra dessa semana, eu vou trazer uma palavra sobre lavando as redes. Irmãos, existem certos momentos em nossa vida que somos pegos pelo fracasso. Existem momentos na vida, irmãos, que passamos por decepções, passamos por sofrimentos, passamos por decepções, irmãos. Existem horas, irmãos, que parece que a nossa vida desandou. Existem horas e momentos na nossa vida que queremos desaparecer, irmãos. Queremos que o dia termine, queremos chegar em casa, porque as experiências ao longo do dia, irmãos, foram decepção. Chega uma hora que a esperança acaba, que dá lugar, irmãos, à derrota, à tristeza, à mágoa, ao fracasso. Ficamos martelando em nossa mente, irmãos. Muitas vezes o sono não vem, a noite se passa e a angústia só aumenta. Irmãos, parece que é o fim. Nos culpamos quem está ao nosso redor, culpamos o tempo, irmãos, culpamos a todos. Buscamos até em Deus uma explicação, irmãos, mas não conseguimos. Por que isso acontece, irmãos? E é interessante que isso aconteceu na vida de Pedro e na vida dos demais alguns discípulos de Jesus. Há pouco antes de serem chamados pelo Senhor, irmãos, Pedro e seu bando, irmãos, eles tinham saído para pescar e passaram a noite toda, uma noite de decepções e angústias, aonde um peixe sequer eles conseguiram apanhar. Um bando de pescadores experientes, decepcionados, desapontados e entristecidos, muitos até falidos, irmãos. Enquanto eles estavam lavando a rede, Jesus chega ao lado deles, irmãos. Ele faz um pedido para Pedro emprestar seu barco, irmãos. É interessante que Jesus chega para Pedro e pede o barco dele emprestado, irmãos. E em meio a uma multidão de barcos, alguns historiadores falam que existiam por volta de 4.000 barcos na Galileia. Isso quer dizer que Jesus não escolheu Pedro e o barco de Pedro por falta de opção, irmãos, mas porque ele tinha um propósito. Jesus foi muito seletivo ao escolher o barco de Pedro, irmãos, porque ele sabia que estava escolhendo um barco aonde a decepção reinava, aonde as redes estavam vazias, aonde a escolha, irmãos, onde não havia mais escolha a não ser fracasso. Irmãos, Jesus não escolheu o teu barco à toa. Ele sabia quantos fracassos você passou, quantas decepções você já passou, quantas percas você já passou. Irmãos, Deus não escolheu o seu barco hoje à toa. Talvez você esteja escutando essa mensagem pensando que isso só foi mais uma mensagem, mas essa mensagem Jesus está dizendo para você que não escolheu você à toa. O seu barco não foi escolhido à toa. As decepções que você teve não foi à toa, irmãos. Tem uma razão, tem um objetivo, irmãos. As escolhas de Jesus têm propósito. Há propósito em Deus na sua vida, irmãos. E olha, Jesus hoje escolhe o seu barco, escolhe a sua vida para navegar, para tomar o controle de tudo.
mas Ele quer comandar agora o barco da sua vida. O chamado de Jesus hoje para você é o mesmo que Ele fez para Pedro, ou seja, fazer de você um autêntico discípulo, irmãos. Não importa quantas noites você passou sem pescar, quantas noites cheias de decepções, quantas noites lavando a rede, Ele pediu o seu barco, que estava arrasado e fracassado. Irmãos, Pedro talvez estava se sentindo o pior de todos os pescadores. Triste, abatido, aborrecido, e Jesus chega e pede o seu barco. Não é diferente com você, irmãos. Essa semana o Senhor pede o barco. Pede o seu barco para assumir o controle. Porque pior que seja a situação que você esteja vivendo, pior que seja o estado de espírito que você esteja hoje, sempre Ele verá algo que pode lhe oferecer. Que você pode oferecer. É como se Jesus dissesse para Pedro: me empreste o teu coração. Me empreste as suas decepções. Me empreste os seus fracassos, irmãos. E hoje, Jesus faz a mesma coisa com você que fez com Pedro. Me empreste o seu barco. E o que você vai dizer? Hoje Jesus pede o seu coração, irmãos. O seu barco. Amém, irmãos? Esse é o nosso bom dia de paz. De segunda a sexta com a palavra de Deus para te abençoar. Porque você está lavando as redes. Porque Jesus pede o seu barco enquanto você lava as redes. Amanhã a gente vai ter continuidade dessa palavra, irmãos. Qual era o significado de lavar as redes? Mas compartilha essa mensagem com 3 amigos. Coloca no grupo da tua família, irmãos. Fica na paz. Deus te abençoe. E até amanhã, irmãos.